Dando continuidade aos nossos estudos sobre o sistema imunológico, hoje nós falaremos sobre a apresentação de antígeno e como os linfócitos T e B eles são ativados. Então, relembrando a aula anterior, nós vimos que o processo de apresentação antigênica, ela inicia-se com a ativação da resposta imunidade, né? Nós temos diferentes células que podem contribuir para esse processo de apresentar o antígeno ao linfócito, né, ao linfócito T, e aí induzir, né, promover a sua ativação. Dentre essas células, a principal célula envolvida é a célula dendrítica, por isso que nós finalizamos a aula de resposta imunidade falando da célula dendrítica, porque a célula dendrítica é a principal célula apresentadora de antígeno, né? Depois que ela fagocita, né? Depois que ela captura, processa o antígeno, né? Ela se direciona, né, até um órgão linfóide secundário, onde vai apresentar de forma aleatória esse antígeno aos linfócitos T. Além da célula dendrítica, nós temos outras células também que são consideradas células apresentadoras de antígeno, que são as células que são os linfócitos B e os macrófagos. E o que é que vai diferenciar? O que é que caracteriza, né, uma célula como sendo uma célula apresentadora de antígeno? Ela tem sua membrana, entre outras características, lógico, mas ela tem sua membrana, ela conseguir expressar um MHC, que a gente chama de MHC do tipo 2. Então, todas essas células aqui possuem sua membrana MHC de classe 2. Né? Tem alguns estudos que têm mostrado que outros tipos celulares, até mesmo não, que não sejam leucócitos, também pode expressar também esse MHC de classe 2, mas só que de, de forma não tão intensa. Certo? Então, nós temos essas três células são consideradas células apresentadoras de antígeno. Qual a diferença delas? Qual o papel delas na ativação, né, no processo de ativação do linfócito T? Isso é importante que fique claro, porque cada um vai ter uma participação bem definida nesse processo de ativação. As células dendríticas, como eu falei, é a principal célula de ativação, né? Ela tem a função de ser uma célula apresentadora de antígeno e é ela que vai promover a ativação de linfócitos T naive, de linfócitos T virgem. Então, linfócitos T virgem, eles são prioritariamente ativados por células dendríticas. Então, aquele linfócito que nunca entrou em contato com o antígeno, que ele está lá nos órgãos linfóides secundários, eles vão entrar em contato com a célula dendrítica, e a célula dendrítica, devido às suas características bioquímicas e de expressão de receptores peculiares, vai auxiliar no processo de ativação dessas células naive, promovendo a sua expansão clonal, diferenciação, levando essa célula a ser um linfócito T efetor ou um linfócito T de memória. E qual seria o papel do macrófago? O macrófago também contribui para a ativação do linfócito T, mas só que ele vai ativar um linfócito T que já é um linfócito T efetor, ou seja, que ele já foi pré-ativado, que ele já foi ativado pela célula dendrítica. Então, linfócitos T, por exemplo, que passaram por uma expansão clonal, eles podem ser ativados novamente pelos macrófagos, né? Então, o macrófago ele também contribui para a ativação, né, dos linfócitos T, mas esses linfócitos T somente se for um linfócito T que já passou pelo processo de expansão clonal, que já passou pelo processo de diferenciação. E os linfócitos B também, eles vão interagir com linfócitos T que já são linfócitos T efetores, e ele tem um papel singular, porque a função da apresentação do antígeno pelo linfócito B não é ele ativar o linfócito T, mas sim promover a sua autoativação. Então, o linfócito B, né, ele participa do processo de apresentação de antígeno não para ativar o linfócito T, mas para se ativar, como a gente vai ver mais no finalzinho da aula,
certo? Para a gente entender como funciona esse processo de apresentação antigênica, como funciona esse processo de processamento do antígeno, nós precisamos ter conhecimento de alguns receptores importantes que fazem parte desse mecanismo. Né? Nós temos alguns receptores, né, que compõem os receptores associados aos linfócitos T. Nós temos receptores que compõem, né, o milieu de receptores que fazem parte das células apresentadoras de antígeno e receptores que fazem parte dos linfócitos B. Ok? Nos linfócitos T, nós temos esses receptores principais. Nós temos o TCR, certo? O que é o TCR? Receptor do linfócito T. O TCR é o receptor presente na membrana do linfócito T que tem como principal função reconhecer o antígeno via o complexo principal de histocompatibilidade, ou seja, o MHC. Então, é o TCR, esse receptor aqui, ó, que tem essas características aqui, ó. Tem uma cadeia alfa, tem uma cadeia beta, tem uma porção constante e uma porção variável. Uma porção constante, como o próprio nome está dizendo, são proteínas estruturais, elas não mudam, né? Elas não têm tanta variação. Enquanto essa parte mais variável é aquela região mais polimórfica que nós já tínhamos conversado em aulas anteriores. Essa região polimórfica permite que, né, eu tenha uma alteração aqui, ó, da sequência dos aminoácidos, das proteínas, permitindo que esse TCR possa reconhecer diferentes antígenos de forma aleatória, certo? Então nós temos o TCR, que reconhece o MHC presente nas células apresentadoras de antígeno. Mas só que o TCR não é suficiente para promover esse processo de ativação. Eu preciso também de outras moléculas, que a gente chama de moléculas correceptoras. Essas moléculas correceptoras nós temos o CD4, que está presente somente na membrana dos linfócitos T-helper, ou seja, dos linfócitos TCD4, por isso que eles recebem esse nome, porque eles possuem em sua membrana uma molécula que a gente chama de CD4, né? Cluster Differentiation 4, 4. E nós temos a molécula CD8, que está presente na membrana dos linfócitos CD8, dos linfócitos citotóxicos. Então essas moléculas elas são os receptores, mas elas não servem somente para dar nome às células. Não, elas não servem só para isso. Né? Quais as outras funções dela? Ela vai servir como uma âncora entre o TCR e o MHC presente na célula apresentadora de antígeno. Ela vai facilitar, ela vai aumentar, né, a interação, a afinidade entre essas duas moléculas, propiciando ainda mais uma melhor ativação, um melhor reconhecimento do antígeno pelo linfócito T. Então ela tem uma participação importante no processo de reconhecimento. Sem essas moléculas, eu não tenho um reconhecimento efetivo do antígeno pelo linfócito T, pelo TCR. Além dessas duas, tem uma outra que eu não coloquei aqui, que é o CD3. O CD3 é uma molécula que está presente em todos os linfócitos T. Todo linfócito T, seja ele CD4, seja ele CD8, possui essa molécula. E essa molécula também ela funciona como um correceptor. Então, nos linfócitos T nós temos os TCRs e nós temos os CD4 e CD8. E nas células apresentadoras de antígeno? Nas células apresentadoras de antígeno nós temos os MHCs, os complexos principais de histocompatibilidade. Esse nome é dado à proteína presente em animais, né, como camundongos principalmente. Em seres humanos recebe um outro nome que vocês devem lembrar, que é o HLA. Então, em seres humanos, esse MHC, a proteína, recebe o nome de HLA, que é codificada na região gênica chamada de MHC. Ok? Ok. Então, nós temos dois tipos de MHC. Nós temos os MHCs de classe 1, tá certo? Presente onde? Presente em todas as células nucleadas. Então, todas as células nucleadas do nosso corpo possuem MHC de classe 1.
qual, então, a única célula do nosso corpo, qual o único tipo de célula do nosso corpo que não possui MHC de classe 1? Os eritrócitos, tá certo? Os eritrócitos não possuem MHC de classe 1, por quê? Porque eles não têm núcleo, certo? E os MHCs de classe 2, onde que eles estão presentes? Quais as células que possuem MHC de classe 2? Somente as células apresentadoras de antígeno. Quais são essas células apresentadoras de antígeno? Célula dendrítica, macrófago e linfócito B. Ah, professor, eu já vi que em outras células, plaquetas, algumas células endoteliais, elas podem expressar MHC de classe 2. Sim, né? Tem alguns estudos mostrando que elas podem expressar, mas elas não expressam em grande quantidade. Mas pode ter sim algumas células dos timócitos também, algumas células estromais presentes no timo também podem apresentar MHC de classe 2. Certo? Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é que esse MHC de classe 2 ele vai reconhecer de forma específica somente TCRs presentes em linfócitos TCD8. Enquanto o MHC de classe 2 só vai reconhecer TCRs presentes na membrana de linfócitos TCD4. Certo? Então não esqueçam isso. Linfócitos TCD8 reconhecem MHC de classe 1 e linfócitos TCD4 reconhecem MHC de classe 2. Tá certo? Isso é muito importante na hora de ativação e entender os tipos de ativação associados à resposta imunológica, ok? Então é isso, né? Linfócitos TCD8 reconhecem MHC de classe 1, linfócitos TCD4 reconhecem MHC de classe 2. Aqui está mostrando como é a estrutura desses dois tipos de MHC, né? O MHC de classe 2, ele possui esses dois domínios transmembrânicos, enquanto o MHC de classe 1 possui somente um domínio transmembrânico, né? E essa é a diferença estrutural entre eles. Existem outras diferenças entre eles? Sim, existe outra diferença, certo? Além da estrutura que eu já falei, que o MHC de classe 1 possui só um domínio transmembrânico e o MHC de classe 2 possui dois domínios transmembrânicos, existem outras diferenças. Quais outras diferenças? Por exemplo, os tipos de células que apresentam. Eu já falei isso também. MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas. MHC de classe 2 nas células apresentadoras de antígeno e em algumas outras células que eu já falei, né? Plaquetas, algumas células endoteliais, algumas células estromais do timo também podem apresentar o MHC de classe 2. Quem que é responsivo? Repetindo, então MHC de classe 1 é responsivo a CD8, enquanto MHC de classe 2 é responsível às células CD4. Agora, uma coisa interessante, né? É bom ficar claro isso daqui, né? Qual a diferença, né? Como que esses MHCs eles vão se comportar em relação ao tipo de antígeno que vai ser apresentado? Bom, MHC de classe 1, eles apresentam proteínas citosólicas. Onde, que situações eu vou encontrar proteínas citosólicas? Quando eu estou numa situação normal, por exemplo, uma organela morreu, né? Eu tenho uma proteína que foi formada de forma inadequada e ela teve que ser reciclada. Então, isso quem vai apresentar é MHC de classe 1. E em situações patológicas? Situações patológicas eu posso ter uma infecção viral. Numa infecção viral, o vírus ele incorpora o seu material genético ao material genético da célula do hospedeiro. E a célula do hospedeiro começa a produzir proteína viral. Essa proteína viral ela vai ficar no citoplasma, né? Vai ficar no citoplasma da célula do hospedeiro. E aí, essa proteína, os nossos sistemas de controle, né, de síntese proteica, vai reconhecer aquela proteína como sendo uma proteína estranha ao nosso corpo. Então, ela vai passar pelo processo de reciclagem e aí, depois desse processo de reciclagem, ela pode ser apresentada na membrana da célula, né, de qualquer célula, já que é MHC de classe 1, pode ser apresentada na membrana da célula via MHC de classe 1. Enquanto os MHC de classe 2, eles interagem, eles apresentam antígenos, né, externos, extracelulares.
Ou seja, são aqueles antígenos que precisaram ser fagocitados pela célula. Então, célula dendrítica, fagocita. Macrófago, fagocita. Linfócito B, fagocita. Internaliza, na verdade, ele vai endocitar. Certo? Então, MHC de classe 2, ele vai apresentar antígenos presentes dentro de endossomos, ou seja, antígenos que foram fagocitados, enquanto o MHC de classe 1 vai apresentar antígenos citosólicos, ou seja, antígenos que estão no citoplasma, que são antígenos derivados, por exemplo, de proteínas virais ou de proteínas tumorais, certo? Outra coisa, né? Quais são as enzimas responsáveis pelo processamento? Então, no caso do MHC de classe 1, quem vai processar o antígeno vai ser o proteassomo. Enquanto o MHC de classe 2, quem vai processar são as enzimas lisossomais. E aqui tem outras características importantes que a gente vai ver mais na frente com mais detalhes, o que vai diferenciar. Aqui é só para vocês relembrarem, porque isso é muito importante, tá certo? Entender isso, né? Qual o tipo de antígeno que o MHC de classe 1 reconhece, qual o tipo de antígeno que o MHC de classe 2 reconhece. Então, nessa situação bem aqui, ó, eu tenho um processo de fagocitose e aqui o antígeno está dentro do endossomo. Quem vai reconhecer? MHC de classe 2. Quem vai ser ativado? CD4. Aqui nós temos também, novamente, um processo de macropinocitose. Eu estou tendo um processo de engolfo, de endocitose. Então, nesse caso, eu tenho um fagolisossomo aqui, ó, o fagossomo. Quem é que vai apresentar? MHC de classe 2. Qual célula que vai ser ativada? CD4. Nesse caso, eu tenho uma partícula viral. Essa partícula viral ela não está dentro de nenhum fagolisossomo. Você não está vendo aqui, ó, nenhuma bolsa, né, fagocítica. Então, nesse caso, como a proteína ela está livre, solta no citoplasma, ela vai ser apresentada via MHC de classe 1. Para quem? Célula CD8. Gente, tem uma situação, né, é importante que vocês tenham isso claro na mente. Tem situações em que mesmo antígenos que foram fagocitados, que estão dentro do fagolisossomo, eles podem ser apresentados via MHC de classe 1 às células CD8. Isso é muito importante para o processo de ativação de linfócitos T CD8 na IV, tá certo? Por que isso? Porque eu posso ter alguma situação onde o antígeno ele é externo, mas só que eu preciso ativar a célula CD8 para eliminar. Por exemplo, eu tenho uma célula tumoral. Se eu tenho uma célula tumoral, certo? Qual a resposta imunológica mais adequada, a resposta imunológica adaptativa? CD4 ou CD8? CD8. Por quê? Porque é o CD8 que é o linfócito citotóxico. É o linfócito que pode induzir essa célula tumoral à morte. Entretanto, se essa célula tumoral for uma célula epitelial, ou uma célula hepática, né, ou for um hepatócito, ou se for uma célula pancreática, se essa célula não for uma célula apresentadora de antígeno, o que é que vai acontecer? A célula apresentadora de antígeno ela vai ter que fagocitar essa célula normal e apresentar para o linfócito. Mas eu já falei para vocês, toda vez que a célula fagocita, ela só vai apresentar via MHC de classe 2. Entretanto, nesse momento, além de ativar CD4, que é via MHC de classe 2, eu preciso ativar também CD8. Então, nesse caso, como é que eu vou ativar o CD8 considerando que o antígeno ele foi reconhecido por um processo de fagocitose, ele não está dentro do citoplasma livre, dentro do citoplasma da célula dendrítica. Nesse caso, existe um processo que a gente chama de cross-presentation ou apresentação cruzada. Nessa situação, o que é que acontece? Depois que o antígeno ele é fagocitado, ele fica dentro do fagolisossomo, ele pode sair do fagolisossomo para o citoplasma. E aí, estando no citoplasma, ele vai ter um novo processamento, ele vai ser reapresentado, né? Ele vai ser reapresentado para o linfócito CD8 via MHC de classe 1. Bem, e como acontece esse processamento do antígeno? Certo? Isso vai depender da via. Né?
nós temos uma via de processamento de antígenos extracelulares, que vai ser apresentada via MHC de classe 2, e nós temos uma via de processamento de antígenos intracelulares, que vai ser apresentado via MHC de classe 1. O processamento de antígenos extracelulares, tá certo? Ele é semelhante ao processo de reciclagem de qualquer proteína anormal extracelular. Então, inicialmente eu tenho um processo de fagocitose, de endocitose. Então, eu tenho a célula dendrítica, ou o macrófago, ou o próprio linfócito B, ele vai endocitar essa partícula. Essa partícula, depois de endocitada, ela vai ficar dentro do endossomo. Esse endossomo ele vai ser fundido, ele vai se fundir com vesículas lisossomais presentes no citoplasma, fazendo com que essa partícula, essa proteína, ela se fragmente em diferentes antígenos e ela vai ficar aqui presente. Paralelo a isso, lembre-se que como esse antígeno ele entrou em contato com a célula dendrítica, com o macrófago, ele vai ser ativado, né? O PAMP ou o DAMP vai ativar receptores que vai iniciar uma cascata bioquímica e induzir a expressão de várias proteínas importantes para o processo inflamatório, importantes para a ativação da resposta imunológica. E entre essas proteínas que vão iniciar a aumentar o processo de expressão, nós temos os MHCs. Nesse caso aqui, como eu tenho uma partícula é, extracelular, né, nós vamos ter um aumento da síntese de MHC de classe 2. Essa síntese de MHC de classe 2 ocorre como ocorre a síntese de qualquer proteína. Então, nós temos a transcrição, né, gênica, formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá nos ribossomos, né, livres ou presentes no retículo endoplasmático rugoso, vão começar a transcrever essas proteínas. Essa proteína, o MHC classe 2, é formada de duas cadeias, como eu já falei, uma alfa e uma beta, ok? Depois que essa cadeia ela é formada, vai ser colocado bem aqui, ó, nesse suco, né, que é onde vai ficar o antígeno, onde vai interagir o antígeno, vai ser inserido um clipezinho, que nada mais é do que uma proteína invariável. Qual a importância dessa proteína invariável? A importância dessa proteína variável é para que o MHC de classe 2 consiga chegar até o fagolizossomo sem que nenhuma outra proteína se ligue a ele. Porque a única proteína que pode se ligar a ele é essas que estão dentro do fagolizossomo, ou seja, os antígenos que foram fagocitados. Então, depois que o MHC de classe 2 ele é sintetizado, ele é produzido, aí vai passar pelo complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi vai ser formado vesículas exocíticas. Essas vesículas elas vão sair, né, através de um processo, né, bioquímico extracelular específico, né, que a gente não vai discutir aqui. E aí, até se fundir, ela vai se fundir com o fagolizossomo. Chegando no fagolizossomo, por causa da alteração do pH, dentro do fagolizossomo o pH é muito mais ácido, ele vai ter uma clivagem. A proteína invariável, essa daqui azulzinha, ela vai ser clivada. Depois que ela é clivada, né, o antígeno que estava presente lá no fagolizossomo, ele vai tomar o lugar da proteína invariável. Depois que esse antígeno tomar esse lugar, vai ser formada uma nova vesícula que vai levar o complexo MHC antígeno para a membrana da célula. E aí ela vai ficar lá. O MHC junto com o antígeno vai ficar lá até que seja apresentado de forma aleatória de forma aleatória a um linfócito T. Qual o tipo de linfócito T? Linfócitos T CD4. Por quê? Porque MHC de classe 2 só é reconhecido por linfócitos T CD4. É assim que ocorre o processamento de antígenos extracelulares. E os antígenos intracelulares, como que eles são processados? Os antígenos intracelulares, como eu já falei, eles já estão presentes no citosol da célula, seja porque é uma partícula viral, seja porque é uma proteína tumoral, ou pode ser uma proteína própria também, tá certo? De uma organela que foi reciclada,
de uma proteína mal formada que foi reciclada, enfim. E como que ocorre esse processamento? Da mesma forma que ocorre o processamento de toda proteína, né, estranha, de toda proteína mal formada. Tá? Então, inicialmente, vamos ter como exemplo essa proteína aqui. Vamos supor que isso aqui é uma proteína viral. Então, essa proteína viral é uma proteína estranha para o corpo. A primeira coisa que vai acontecer com ela, ela vai ser ubiquitinizada. Ou seja, essa proteína que é a ubiquitina, ela vai ser fundida com essa proteína estranha. Qual é a função dessa fusão? Qual é a função da ubiquitinização? A ubiquitina é como se fosse um sensor, é um sinal. É um sinal para o sistema que diz que aquela proteína é estranha e ela precisa ser reciclada. Depois que essa proteína ela é sinalizada, a ubiquitina vai levar essa proteína até essa organela aqui, ó, que é o proteassomo. O proteassomo é como se fosse um processador. A proteína passa pelo proteassoma e aí ela vai ser clivada em vários fragmentos, em vários peptídeos. Depois que a proteína passa pelo proteassomo, depois que ela é fragmentada em vários peptídeos, ela vai entrar no retículo endoplasmático rugoso através dessa proteína que a gente chama de TAP. A TAP é a proteína responsável por transferir o antígeno do citosol para o retículo endoplasmático rugoso. Depois que a proteína entra no retículo endoplasmático rugoso, ela vai logo interagir com o MHC de classe 1. Aí nós já temos uma diferença entre o MHC de classe 2 e o MHC de classe 1. O MHC de classe 2 ele é produzido no retículo endoplasmático rugoso, tem a cadeia invariante, vai para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi vai para o fagossomo encontrar o antígeno. No caso do MHC de classe 1, no caso de antígenos intracelulares, não é o MHC que vai atrás do antígeno, é o antígeno que vai atrás do MHC. Então, o antígeno, depois que ele é processado, ele entra no retículo endoplasmático rugoso e vai interagir com o MHC que foi formado, né, que foi sintetizado lá no retículo endoplasmático rugoso, que no caso é o MHC de classe 1. Depois que eu tenho o complexo MHC antígeno formado, aí vai ser igual ao que acontece com o MHC de classe 2. Ele vai para o complexo de Golgi, vai formar uma vesícula. Só que diferente do MHC de classe 2, onde essa vesícula ela ia primeiro para o fagossomo e depois para a membrana, essa daqui do complexo de Golgi ela vai direto para a membrana da célula. Ela vai direto para a membrana da célula e aí lá vai ficar. Lá vai ficar até que, de forma aleatória, um linfócito T entre em contato com esse complexo MHC antígeno. Que tipo de linfócito? Linfócitos TCD8. Por quê? Porque somente linfócitos TCD8 reconhecem o MHC de classe 1. Uma via alternativa que eu já falei para vocês é aquela que eu tenho a fagocitose, lembra? Eu falei anteriormente, eu tenho a fagocitose do antígeno. O antígeno ele vai ficar dentro de um fagolissossomo. Qual o mecanismo clássico de apresentação? MHC de classe 2. Só que nesse caso, o que é que pode acontecer? Algumas partículas elas podem extravasar, elas podem atravessar a membrana do fagulossomo e ir para o citosol. Depois que ela vai para o citosol, depois que esses peptídeos eles vão para o citosol, eles vão ser obquitinizados, passados pelo proteassoma e vão interagir com o MHC de classe 1. Então nós temos essas duas formas de processamento dos antígenos. Nós temos a clássica, que é o processamento dos antígenos intracelulares, e eu posso ter uma alternativa, que é um processamento de um antígeno extracelular, mas que vai ser apresentado via MHC de classe 1. Lembrando que isso é importantíssimo, por quê? Porque somente através desse processo aqui, linfócitos TCD8 naive, eles conseguem ser ativados. Porque em situações em que não é a célula dendrítica ou macrófago que está infectada, né? É uma outra célula do sistema, ok? Bom, depois que eu mostrei para vocês como que ocorre a apresentação dos antígenos, o que eu quero falar agora é como que vai ocorrer a ativação do linfócito T. Né? A ativação do linfócito T, né, inicialmente,
de forma muito básica, ela ocorre através da interação, através do reconhecimento do complexo MHC peptídeo pelo TCR, receptor de linfócito T, presente no linfócito T. Ok? Isso daqui é o principal. Então, eu tenho que ter o reconhecimento do MHC, do complexo MHC peptídeo e do TCR. Mas isso é o suficiente? Não. Para eu realmente ter a ativação do linfócito T e ele se transformar em um linfócito efetor ou um linfócito de memória, eu preciso de 3 etapas principais. Se não tiver essas 3 etapas, eu não terei sucesso no processo de ativação. Então, aquele negócio que tipo, vocês devem ter visto no ensino médio, de que, né, a interação do MHC com o TCR é suficiente para ativação, não é totalmente verdade. Por quê? Porque eu preciso de outros 2 sinais para que a ativação se efetive. Então, eu tenho o primeiro sinal, que é propriamente dito sinal de ativação, mas além disso, eu tenho o segundo sinal, que é um sinal de sobrevivência, que isso é muito importante para eu não ter, por exemplo, doenças autoimunes, para eu não ter reações autoimunes constantemente. E o segundo é chamado sinal de diferenciação. É esse sinal que vai dizer se esse linfócito que foi ativado ele vai ser um linfócito TH1, TH2, T regulatório, TH17, certo? T folicular. Vocês vão ver isso com mais detalhes na próxima aula, ok? Então, quais as características desses 3 sinais? Então, no primeiro sinal, certo? Nós temos a interação MHC, TCR. O segundo sinal, certo? É o sinal de sobrevivência. É o sinal que vai permitir que esse linfócito comece a proliferar. Ele só vai, depois da ativação do MHC, ele só vai sobreviver se ele proliferar. E ele só vai proliferar se eu tiver a ativação desse sinal, onde eu tenho a interação dessa molécula aqui, ó, que é o CD28, com a interação dessas moléculas aqui, que é o B7-1 ou o B7-2. No geral, você não precisa decorar essas moléculas. No geral, a gente chama essas moléculas aqui de moléculas coestimulatórias. Certo? Então, para que eu tenha o sinal de sobrevivência, eu preciso ter a interação das moléculas coestimulatórias da célula apresentadora de antígeno com a molécula coestimulatória do linfócito T, certo? E qual é a importância disso daqui? Porque isso daqui, gente, eu tenho sempre. Sem toda célula, mesmo se eu não tenho um processo inflamatório, mesmo que eu não tenha uma infecção, mesmo que eu não tenha uma injúria, eu vou ter expressando nas membranas da célula apresentadora de antígeno MHC e eu vou ter TCR no CD4. É possível, por exemplo, que eu tenha uma célula, um linfócito T autorreativo, ou seja, um linfócito T que reconheça a proteína do coração. E nós temos células apresentadoras de antígeno constantemente apresentando proteínas do coração. Por que elas fazem isso? Lembre-se que eu falei, o sistema imunológico não é um sistema de defesa, é um sistema fisiológico. Então, constantemente, as nossas células que estão morrendo, elas estão sendo fagocitadas e estão sendo apresentadas. Nós temos células dendríticas e macrófagos apresentando proteínas de hemácia, proteínas de células do miocárdio, é, é, proteínas epiteliais. Então, nós constantemente temos células apresentadoras apresentando essas células. Se por acaso o indivíduo tiver um linfócito autorreativo e esse linfócito autorreativo interagisse com o MHC, um MHC de uma célula apresentadora de antígeno que esteja apresentando uma célula que seja reconhecida por esse linfócito T autorreativo, ele poderia se ativar e gerar um processo inflamatório, autoinflamatório, um processo autoimune. Por exemplo, nós temos a situação da diabetes. Diabetes a gente sabe que é uma doença autoimune, certo? E é possível que nós tenhamos alguns linfócitos autorreativos, que são autorreativos para proteínas das células do pâncreas, das células beta-pancreáticas.
Então, por quê? E é possível, e constantemente as células beta-pancreáticas elas estão se renovando, estão sendo fagocitadas por células dendríticas ou por macrófagos, e possivelmente elas podem apresentar esses antígenos a esse linfócito autorreativo. Mas por que, então, a pessoa, talvez ela não desenvolva a diabetes? Porque para eu ter ativação da resposta imunológica, além da interação do MHC com o TCR, eu preciso da interação das moléculas coestimulatórias. E essas moléculas coestimulatórias aqui, ó, presentes nas células apresentadoras de antígeno, B71, B72, elas só vão ser expressas em quantidade suficiente se eu tiver antes o início de um processo inflamatório, ou seja, se eu tiver antes a ativação da resposta imune inata. Então, se eu não tenho a ativação da resposta imune inata, eu não vou ter a apresentação dessas células, dessas moléculas apresentadoras de antígeno. Se eu não tenho apresentação, se eu não tenho interação das moléculas apresentadoras de antígeno, mesmo que eu tenha interação, eu não vou ter ativação efetiva. E aí essa célula vai acabar morrendo. Ok? E por último, nós temos o sinal de diferenciação. Então, só para vocês terem uma ideia, depois que esse linfócito ele é ativado, ele começa a ele tem a ativação do sinal de sobrevivência. Esse sinal de sobrevivência, ele promove o quê? Ele promove a produção de uma citocina que a gente chama de IL-2. Essa citocina IL-2, ela tem função parácrina e autócrina. Ou seja, ela pode agir em células vizinhas, mas na própria célula também. E qual é a função dela? A função dela é promover a proliferação celular do linfócito T. Então, a IL-2 é a citocina que permite a proliferação clonal dos linfócitos T. Se eu não tenho a ativação do segundo sinal, desse segundo sinal aqui, eu não vou ter produção de IL-2. Se eu não tenho produção de IL-2, eu não vou ter proliferação celular. E o que é que vai acontecer se eu não tenho as moléculas coestimulatórias? Se a célula apresentadora de antígeno não estiver apresentando, não estiver expressando as moléculas coestimulatórias, essa célula ela vai entrar, esse linfócito T ele vai entrar em alergia, ele vai morrer, ele vai entrar em alergia inicialmente, ou seja, as funções dele vão ficar paralisadas e posteriormente ele vai morrer. Isso é importante para eliminar linfócitos autoreativos. Porque se eu tenho um linfócito autoreativo que reconheceu um peptídeo via MHC, mas esse reconhecimento não veio associado com a interação com moléculas coestimulatórias, quer dizer que esse reconhecimento foi mediado sem o processo inflamatório. Se eu não tenho processo inflamatório, eu não tenho injúria. Então, possivelmente é decorrente de um tecido, de uma proteína própria. E aí, como um mecanismo de proteção do corpo, de manutenção da homeostase, essa célula ela vai entrar em alergia e posteriormente ela vai morrer. Mas se eu tiver a expressão das moléculas coestimulatórias, essas moléculas elas vão interagir, vão produzir IL-2 e essa IL-2 vai promover a expansão clonal desses linfócitos T, ok? Assim é que ocorre o mecanismo inicial de ativação do linfócito T. Na próxima aula a gente vai ver como que ele vai se diferenciar e quais são as funções, quais são os objetivos dessa diferenciação. E o linfócito B, como é que o linfócito B ele vai se ativar? O linfócito B ele vai se ativar, certo? Por duas vias principais, certo? Mas só que inicialmente é importante a gente entender quais são novamente os receptores presentes, né, no linfócito B. Semelhante ao linfócito T, né, o linfócito B ele tem um receptor, certo? Que é o anticorpo. Esse anticorpo é que vai permitir a interação com o antígeno e que vai permitir também o reconhecimento e a neutralização de antígenos, toxinas e etc. Esses anticorpos eles têm várias funções, a gente vai discutir melhor na próxima aula sobre os mecanismos efetores. E como que ocorre essa ativação? Como ocorre a ativação do linfócito B? Nós temos
duas vias principais de ativação do linfócito B. Nós temos a ativação via uma ativação antígeno, uma ativação T dependente e uma ativação T independente. Ou seja, uma ativação que depende do timo, ou seja, que depende do linfócito T, e uma ativação que não depende do linfócito T. Essa ativação que não depende do linfócito T, ela geralmente ela ocorre quando eu tenho um reconhecimento de micro-organismos que têm muitas unidades repetidas na sua membrana. Por exemplo, eu tenho um Staphylococcus. O Staphylococcus tem muitos carboidratos e o mesmo carboidrato presente na sua membrana. Se, como as nossas células normais elas não possuem esses carboidratos de forma repetida e em série, quando o linfócito B, quando os anticorpos do linfócito B reconhecem essas moléculas em série, eles veem isso como sendo algo estranho e ele se ativa, ele se autoativa. Então o linfócito B se autoativa. Mas só que isso gera uma resposta fraca. A resposta mais efetiva, né, a resposta mais robusta do linfócito B, ela se dá quando a sua ativação ocorre via linfócito T. E como que ocorre isso? Ocorre da seguinte forma, certo? Lembre-se que eu falei para vocês que o linfócito B é uma célula apresentadora de antígeno. Sendo ela uma apresentadora de antígeno, ele pode fagocitar. Como que ocorre essa fagocitose? Essa fagocitose ocorre quando os, o antígeno ele se liga aos receptores de membrana do linfócito B, no caso são os anticorpos de membrana, e isso depois que ocorre essa interação, ele é fagocitado. Ele é fagocitado, ele vai ser processado via MHC de classe 2. O linfócito B vai apresentar esses antígenos fragmentados via MHC de classe 2 na sua membrana. Se esse linfócito B interagir com um linfócito T que reconhece o antígeno, esse linfócito T ele vai começar a produzir algumas citocinas, como por exemplo IL-4. Essa IL-4 vai fazer com que o linfócito B deixe de ser um linfócito B, né, naive, e se transforme em um plasmócito e comece a liberar anticorpos. Então, basicamente é assim que ocorre o processo de ativação do linfócito B. E aí, isso vai promover, né, diferentes funções para o linfócito B, vai promover sua proliferação, vai gerar célula de memória ou vai gerar célula efetora, no caso de plasmócito, que nós vamos ver com mais detalhes isso na próxima aula.